Aos nossos amados membros da família de Sião, reunidos aqui hoje, que vocês recebam abundantes bênçãos. Eu dou infinitas graças e glória a Deus Elohim por nos permitir celebrar o Dia dos Pais Celestiais. Hoje é um dia precioso em que o Pai Celestial nos revelou quem é a Mãe Celestial e nos despertou para a verdade. Enquanto todos no mundo vivem sem saber da alegria de encontrar o Pai Celestial e a Mãe Celestial, que eles perderam no céu, todos os membros da nossa família de Sião receberam o Pai Celestial e a Mãe Celestial. Isso nos torna realmente parte da família celestial. Esse é realmente o momento em que podemos reafirmar essa verdade mais uma vez. Antes, não sabíamos quem eram o nosso Pai Celestial e a nossa Mãe Celestial. Nós vivemos nossas vidas focados apenas nesta existência terrena, esquecendo todas as memórias do céu. Porém, o Pai veio a esta terra para nos revelar que o reino dos céus é o nosso verdadeiro lar espiritual e que temos o nosso Pai Celestial, a nossa Mãe Celestial e a nossa família espiritual no céu. Hoje marca o dia importante em que ele ensinou seus filhos sobre essa verdade. Hoje, ele nos permitiu compreender a família celestial e o mandamento mais importante: estejam unidos e em harmonia no amor, pois a família celestial é uma comunidade de amor. Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 13, juntos. Vejamos o capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Deus nos deu um novo mandamento, isto é, a nova aliança. O ensinamento central da nova aliança é: amemo-nos uns aos outros. Não importa quão boa seja a amizade entre amigos e a camaradagem entre colegas. O nosso lar não é o lugar onde o amor é mais necessário? O amor de uma família é um amor incondicional. Assim como o amor de um pai e de uma mãe é dado aos seus filhos incondicionalmente, os filhos devem amar seus irmãos e irmãs incondicionalmente. Deus nos deu um novo mandamento, ensinando-nos a valorizar e amar nossos irmãos e irmãs. Portanto, o mandamento "amem-se uns aos outros", descrito aqui, não é uma sugestão que podemos escolher ignorar, mas um mandamento que devemos obedecer plena e fielmente. Assim como o pai e a mãe nos amaram e cuidaram de nós, seus filhos, também somos ensinados a compartilhar esse amor com nossos irmãos e irmãs e com o mundo, da forma como aprendemos. Deus nos deu esse ensinamento no Dia dos Pais Celestiais, para cumprir completamente o novo mandamento. Nossa amada família celestial deve manter a fé que nos permite amar uns aos outros, assim como Cristo nos ensinou. Vamos ver a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. Vamos olhar juntos as palavras do capítulo 13, versículo 1, sobre a prática do amor que Deus deseja. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Portanto, a maneira mais certa para aqueles que querem ter uma atitude filial a Deus Pai e Deus Mãe é obedecer à palavra de Deus. Qual é a mensagem que Deus nos deu? Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Essa é a lição que ele nos deu. Através da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. Deus detalhou vários aspectos práticos do amor, lembrando-nos que aqueles que obedecem a essas coisas e as praticam se assemelham mais a Deus. Vamos para a primeira epístola de João, capítulo 4. Vamos dar uma olhada na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. A Bíblia diz que o amor vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Mas as pessoas do mundo pensam apenas em si mesmas, agindo com egoísmo. Embora a maioria das pessoas viva suas vidas de acordo com seus próprios desejos, não é exatamente o pedido do pai e a esperança da mãe que os filhos do céu vivam uma vida contrária a isso? Fazendo isso, podemos mudar o mundo e trazê-lo à sua conclusão. Por isso, como o amor é conhecido na lei, é chamado de cumprimento. Vamos ver essa cena mais uma vez. Vamos dar uma olhada na Epístola aos Romanos, capítulo 13, versículo 8. Romanos, capítulo 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás,
E, se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Deus quer que sejamos perfeitos. Não há um mandamento na lei de Deus entre os 10 mandamentos que diz: honra teu pai e tua mãe? Em outras palavras, isso significa que devemos cumprir nosso dever de filhos para com nossos pais. Devemos também cumprir o nosso dever de amor filial para com nossos pais físicos. Porém, antes disso, devemos primeiro cumprir nosso dever de amor filial para com nossos pais espirituais, o Pai Celestial e a Mãe Celestial. Deus nos lembra que aqueles que compartilham amor, harmonia e união entre irmãos e irmãs podem ser considerados como aqueles que cumpriram a lei perfeitamente. É por isso que Deus nos lembrou que o cumprimento da lei é o amor. A Bíblia nos diz que Deus é amor. Enquanto celebramos o Dia dos Pais Celestiais hoje, vamos nos perguntar: o que o pai e a mãe desejam? Vamos refletir sobre esse assunto mais uma vez. No fim, o Evangelho não pode ser pregado em Samaria e até os confins da terra sem um coração de amor. Se apenas nos importarmos com o nosso bem-estar físico e pensarmos apenas em nossa própria paz, não precisaríamos nos preocupar se os outros estão condenados e não são salvos. Porém, o pai e a mãe nos disseram para compartilhar esse amor com todos no mundo. Eles nos disseram para dedicar nossos corações e mentes a tornar conhecido o caminho para que os outros recebam o perdão de pecados, alcancem a salvação e entrem no reino dos céus. Agora, todo o tempo que nos resta deve ser dedicado a honrar Deus. Em outras palavras, todos nós devemos nos tornar aqueles que podem salvar o mundo todo com o amor de Deus. O Evangelho deve ser pregado em cada país, região e cidade, em todos os 5 oceanos e 6 continentes, para que o mundo todo possa ser transformado através do amor. O pai e a mãe nos amaram até a morte. Se realmente entendermos e compreendermos o amor de Deus, que não hesitou em se sacrificar na cruz, então, todos nós, como membros da família celestial, devemos compartilhar esse mesmo amor com todos. Não basta sermos filhos de Deus apenas na aparência. Nossas ações e vidas diárias não devem se assemelhar às dos gentios. Eu espero que todos nós, como filhos de Deus por dentro e por fora, possamos transmitir o que aprendemos de Deus para as pessoas ao redor do mundo e que nós, como membros da família de Sião, sejamos sempre gratos ao Pai e à Mãe pela graça de salvação. Vamos completar o Evangelho através do amor. Obrigado. Deus os abençoe.